Boa noite, graça e paz. É muito bom, né, poder mais uma vez ter essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Por umas 2 semanas eu fui para a Bahia, todos sabem, né? Aí alguns falaram assim comigo quando eu voltei. E aí, descansou bastante? Falei, descansei. Preguei o mês inteiro na igreja lá. Aí, só que assim, para você descansar, falar que é pastor, você tem que chegar num lugar onde ninguém te conhece e ficar escondido, né? Você falar, eu sou pastor, aí pronto, aí já começa. Mas é bom, irmãos, quando a gente sai também, a gente que já está também acostumado a fazer isso, não tem como fugir, né? Então, realmente é um privilégio pregar a palavra do Senhor e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quando saí de lá, nos últimos dias, na última semana, antes de vir, eu ainda tive a oportunidade de poder dar um estudo lá, né, para um grupo de pessoas que vão se batizar, sobre o batismo, e minha mãe estava no meio também. Então, alguns até falaram, por que você não batiza ela logo, né? Então, só que lá está uma coisa meio que desestruturada ainda na igreja, então eu não quis tomar essa liberdade, né? Mas ela vai se batizar dia 29, então estejam orando por ela. É muito bom a gente ter essa oportunidade, para mim seria uma alegria. Gente, você está vendo assim, não é novidade não, tá bom? Fui pregar lá no Bom Pastor no domingo passado, e um dos meninos que vem aqui para os jovens falou assim, você não vai chorar hoje não, né? Falei, não vou não, pode ficar tranquilo, não teve jeito não. Aí no final ele veio tirar sarro, né? Mas assim, é uma alegria poder ver que Deus está trabalhando e salvando pessoas em todos os lugares, né? Por onde a gente vai, a gente sabe que tem pessoas onde Jesus alcançou. Vim pregar, trouxe uma Bíblia e a Bíblia, a aparência dela não estava muito boa. Aí eu ouvi de um jovem ali uma Bíblia bonita e tomei. Aí o cara falou, pastor, eu falei, me dá aqui, você vira com essa aí, né? Quero pregar com essa, é bonita? Mas é brincadeira, gente, isso aqui não influencia nada, o que importa é o conteúdo que nós temos, né, na palavra do Senhor. Na igreja a gente tinha... antes disso aqui eu quero falar outra coisa, senão eu vou esquecer. Algumas pessoas estão perguntando aí para a gente, e aí, para onde que vai? Que dia que vai? Né? Então, a gente depois vai passar um informativo melhor, quais são os nossos planos, tá bom? Já está tudo certinho já, e depois vocês vão receber de uma forma mais organizada. Eu não vou ficar aqui falando por partes, senão vocês vão ficar meio perdidos também qual é a nossa intenção. Mas com certeza Deus já está preparando todas as coisas. Então, pode ficar tranquilo que depois nós vamos compartilhar com vocês os nossos planos e objetivos. Agora, esqueci o que eu ia falar. Né? Vou falar um para não esquecer. Eu cheguei domingo, no primeiro domingo que eu cheguei aqui, que eu retornei, eu vim para o culto, mas estava muito bonito. Eu entrei ali, quando vi aquilo, falei, meu Deus, que é isso aqui? Povo animado, a igreja estava super lotada. Claro que essa noite também está muito bonita, né? E é muito bom a gente ver. Eu estava com saudade de falar com vocês também, né? Na Bahia estava lá, o pessoal não vai embora, aí meu coração ficava partido assim, entre lá e cá. Eu falava, gente, eu quero ficar, mas também eu fiquei igual o Paulo, né? Só que o caso de Paulo era diferente, era da morte, né? Paulo falou, eu queria morrer, estar com Cristo, mas eu quero ficar mais um pouquinho, um tempo, para poder pregar o Evangelho. E lá eu estava nesse dilema, será que eu fico ou será que eu vou? Aí eu falava, eu vou ficar aqui porque família está aqui, né? Igreja, mas aí eu falava, e a turminha de lá também, né? Uma galera super bacana, então eu ficava meio que assim, e acabei, vocês venceram, né? Eu vim. Mas, como eu falei, é um privilégio. Esther, não sabia que você cantava tão bem, viu? Esther. E ela falou sobre Jesus bem pertinho da gente, né? Que Jesus sempre está pertinho de nós. E eu queria que você também, nessa noite, se atentasse para isso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ao longo de toda a nossa vida, desde quando a gente começa a questionar sobre religião, a falar um pouco sobre religião, a gente costuma ficar na dúvida, né?
o que é correto? Essa igreja aqui, aquela ali, qual que eu devo ir? Eu me lembro que, antes de me converter, tinha um bêbado, ele na verdade era um desviado, né? Ele se desviou do evangelho e estava tomando todas. Eu me lembro que, conversando com ele, assim, uma galerinha, em uma calçada, perto de uma esquina, de um barzinho, eu não esqueço disso nunca. Ele, por mais que ele estivesse um pouco fora de si, alguns começaram a perguntar para ele das pessoas, ele falou, você era crente, não era? Ele falou, era. E as pessoas falaram assim, por que você deixou então? Ele falou assim, fraqueza, né? Infelizmente eu não aguentei e acabei cedendo às tentações. E ele começou a falar histórias da Bíblia. E ele começou a falar assim, mas eu me afastei, eu sei que eu estou errado. Porque a Bíblia lá em Gênesis fala sobre a origem do homem, da mulher, vai falar sobre o primeiro homicídio, e depois ele começou a falar um pouquinho sobre Caim e Abel. Eu estava perto, eu falei, será que esse cara está certo mesmo? Só que assim, aquela curiosidade de ouvir mais um pouquinho como que era, né? E ele falava, e aquela coisa, era tão bom ouvir aquilo, né? E a gente fica nesse dilema, qual religião que é boa? Qual a melhor igreja? Será que onde eu estou indo é o lugar certo? Será que a minha decisão, que eu tomei, é uma decisão correta? Então a gente vive nesse mundo de questionamento, ou seja, e a principal de todas essas perguntas que muitas vezes nós fazemos é, será que eu sou salvo? Ou o que eu devo fazer para ser salvo? Calma, se você está nesse conflito, se você pensa dessa forma, se você tem essa dúvida, ou talvez está essa confusão na sua mente, queria dizer para você que isso é normal. Isso era normal para mim, como para tantos outros que estão aqui nessa noite. Porque nós questionamos mesmo, será que é verdade que se eu pedir Jesus para entrar no meu coração, mudar a minha vida, Ele vai mudar? A gente fica na dúvida, irmãos. Eu falo isso porque eu passei por isso. Até mais ou menos uma semana depois de ir na frente, entregar minha vida para Jesus, eu ficava me questionando. Será que... é difícil daqui. Será que é verdade mesmo? O que eu fiz da minha vida, né? Mas aí Deus vai dando graça, Deus vai te fazendo entender. Você vai vivendo as coisas e ela começa a se tornar sua vida, seu entendimento com Deus, com Jesus Cristo a respeito da salvação, começa a se tornar uma coisa simples. Porque nós que complicamos. Sabia disso? Nós não complicamos coisas difíceis, não. Nós nos complicamos nas coisas mais simples. E nós questionamos na Bíblia, por que eu estou falando isso? Para você ficar tranquilo. Porque, olha, né, na Bíblia tem muitos casos que era assim. O moço rico, o jovem rico, quando ele corre para Jesus e tem um encontro com Jesus, a pergunta dele também era essa. Que eu devo fazer? Bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta dele também. Sabe, Pedro prega para uma multidão, depois de Pentecostes, lá em capítulo 3 de Atos, e a pergunta daquela multidão era, o que nós devemos fazer para ser salvo? Pedro então prega a salvação e diz que naquele dia mais de 3.000 almas se arrependem de seus pecados e entregam as suas vidas a Jesus. O carcereiro, diante de uma situação tão dramática, né, ele fala para Pedro e Silas, que devo fazer eu para ser salvo? Paulo fala, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a gente pode observar que não é um questionamento só meu, né, ou talvez só seu. É um questionamento de todos nós quando não temos um entendimento a respeito da salvação. E nós vamos viver assim, nesse questionamento, até que a gente entenda quem é Jesus. Depois que a gente conhece Jesus, então a nossa vida pode mudar, o seu questionamento, a sua interrogação, então, pode mudar completamente, porque Deus, a sua palavra, nos esclarece de fato como eu devo fazer para ser salvo. Então, eu queria falar sobre isso nessa noite. Quero ler um texto com vocês que está em Romanos. Então, eu diria que se fosse dar um título a essa mensagem, seria mais ou menos, não um título, mas uma pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Romanos, capítulo 10. Outro dia eu lembro que eu já preguei nesse texto falando de missões.
Claro que quando nós falamos e pregamos de missões, sobre salvação, alcançar vidas, nós estamos falando também do nosso contexto de alcançar pessoas. Romanos, capítulo 10. Romanos, nós vamos ler primeiro do capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim, todo mundo aí encontrou? Antes eu queria fazer um acordo com vocês. Sim, na Bahia, pessoal, a gente combinou lá, isso é uma coisa bacana. Falei para eles assim, você não dorme e eu termino rapidinho. Eu não fico enrolando não, enchendo linguiça, né? Só você não dormir, prestar atenção, aí eu vou rapidinho. Agora, se eu ver que você está pescando aí, eu vou te incomodar também. Você vai dormir mais, que eu vou lenhar, né? Então, combinado? Vocês não vão dormir em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus está voltando e a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, nós precisamos estar atentos. Então, cuidado, tá bom? Se voltar nessa noite aí, você cochilar aí, quem sabe, né? Então, não dorme não, é meio perigoso. Então, nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 10, do 8 ao 10, diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Gostaria agora de pular para o versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 15. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aqui por enquanto. Nós vamos pular agora para o último versículo, o versículo 17. Diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o que nós podemos observar aqui é que sempre diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos ver aqui que há mais de uma vez essa palavra que se trata de salvação. E quando a palavra de Deus fala sobre salvação, nós precisamos entender que para que haja salvação, precisa existir um Deus, né? Um Deus, um ser, alguém pelo qual nós possamos invocar e a partir daí seremos então de fato salvos. Alguns acreditam em alguns deuses, nós sabemos disso, existe para alguns vários deuses, né? Entre aspas, e alguns preferem acreditar em umas mentiras, né? Estão cegos, mas nós precisamos compreender quem é esse Deus que pode salvar as nossas vidas. Então, para muitos vivem nesse dilema, como eu posso fazer para ser salvo, ou o que eu devo fazer para ser salvo. E algumas pessoas até pensam que, poxa, eu sou bonzinho, eu trato super bem as pessoas. Olha, hoje eu estou na idade de 60 anos e eu sempre respeitei meu pai, sempre respeitei minha mãe. Com certeza Deus me vê como uma pessoa boa. Eu não tenho culpa nenhuma. Sou uma pessoa tão boazinha, né? Eu acho que se eu morrer, eles vão me canonizar, me tornar uma pessoa santa, porque eu sou uma pessoa muito boa. E muitas vezes as pessoas se apegam a isso, de que ela tem o poder suficiente ou a condição de se salvar, né? Ela é capaz de conseguir a sua salvação. Mas eu queria descartar essa possibilidade com um texto lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que a salvação é de graça, por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela não é por obras, não depende de mim, não depende do que eu faço para ser salvo ou merecer a salvação, né?
E algumas pessoas então falam, poxa, se o mérito não é meu, é de quem? O mérito é de Jesus. O mérito é completamente de Cristo Jesus. Então, o que eu devo fazer para ser salvo se o mérito é de Cristo? Então, nós precisamos tomar algumas atitudes com base no que a palavra de Deus nos ensina. Nesse texto que nós lemos, no versículo 8, vai dizer assim, mas o que ela diz? Está falando sobre a justiça de Deus. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Então eu diria que para uma pessoa entender o que é salvação, ou o que ela deve fazer para ser salva, eu diria que a primeira atitude dessa pessoa, ou o que ela deve fazer é se atentar à palavra de Deus. No versículo 8 fala que ela está tão pertinho de você, ela está perto da sua boca e do seu coração. Então nós precisamos lembrar disso, que a palavra de Deus ela nunca esteve tão perto de nós como nos nossos dias. Você está lá deitado na sua cama, você liga a televisão, tem um camarada lá pregando e falando de Jesus. Às vezes você não concorda com algumas coisas do que ele faz, dos seus atos, mas por mais que alguns usem da palavra de Deus para conseguir alguma coisa, manipular as pessoas, alguns ainda estão pregando. Alguns estão falando ainda sobre Jesus. Né? Aí você fala, televisão não, que tem muito pilantra lá falando. Né? Você desliga, você liga o radinho, cai lá numa rádio. Né? Aí o cara está lá, tarde da graça. Tarde da graça. Eu vou agora, nesse momento, para todos os ouvintes, quero colocar uma música que vai falar ao seu coração. Né? Você está lá, que música será? Eram 100 ovelhas. Você já ouviu bastante, né? Põe uma mais. Faz chover, perdão e graça. Aí o pessoal começa a animar mais um pouquinho. Né? Mas o interessante, por onde a gente passa, na nossa casa, sempre tem alguma coisa da palavra de Deus. Está na rua, tem alguém entregando um folheto, né? E a gente percebe, então, que a palavra de Deus ela está bem pertinho de nós. E muitas vezes nós não compreendemos e não aceitamos ela logo porque nós deixamos passar despercebido. Sabia? Nós deixamos passar despercebido e Deus, Jesus Cristo, como Esther falou aqui no início, né, quando ela cantou, Jesus está pertinho de você. Jesus, quem sabe, está assim, igual quando você quer incomodar alguém, né? Aí o cara vira a cara, né? O que esse cara está querendo? Toda hora me cutucando aqui, né? Quem sabe Jesus está até te dando um cutucãozinho aí, né? Falando, ó, sou eu que estou aqui, você está lá, né? Está no clima de outras coisas, mas deixa passar despercebido. Então, primeira coisa, esteja atento à palavra de Deus. Nunca a palavra foi tão pregada como nos nossos dias. Ela está diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Portanto, você é indesculpável diante de Deus. Você não pode dizer que nunca teve oportunidade de ouvir, sabe? Gente, mas vai ser triste algumas coisas. Talvez a gente vai ouvir ou não vai ouvir, não sei como que vai ser, mas já imaginou uma pessoa lá no céu diante de Deus e Deus falando assim, né? Por que eu vou te deixar? Alguns já ouviram essa ilustração, mas por que eu vou te deixar entrar aqui? A pessoa, eu nunca ouvi. Já imaginou como que vai ser Deus? Será que vai ter lá um slide? Um vídeo? Alguém mostrando alguém lá, te mostrando a palavra, né? Aqui, você ouvindo alguma coisa, será que vai ter alguma coisa do tipo? Certamente, nós não vamos ficar na dúvida lá. Tudo vai ser esclarecido, né? E aí? Vai ser triste olhar para algumas pessoas e ver que essas pessoas tiveram a oportunidade, mas não deram crédito, tá bom? Vai ser muito triste. Então, o meu desejo, com certeza, o desejo de toda essa igreja aqui nessa noite é que você esteja atento à palavra do Senhor. Ela está pertinho de você, está pertinho da sua boca e do seu coração. Daqui a pouco você vai entender por que da sua boca e do seu coração. Mas primeira coisa, esteja atento à palavra do Senhor. Tudo bem? Não vão dormir? Não, graças a Deus, amém, né? Está com medo de Jesus voltar?
Não, né? Nós não devemos ficar com medo. Eu usei aqui lá para chamar a atenção de vocês. Então, primeira coisa, esteja atento à palavra do Senhor, à palavra de Deus. A segunda atitude, ou o segundo passo que nós precisamos tomar, é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, o último que nós lemos, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir a mensagem, né? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, de Deus, né? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas sabe de uma? Meu irmão ou meu vizinho está lá no não sei aonde, eu oro por ele. Eu já estou orando, então não precisa eu fazer mais nada. Queria falar uma coisa para você assim, uma coisa bem, sabe? Bem convicta assim do que eu acho sobre isso. Nós, como igreja, nós precisamos orar. É nossa obrigação, nosso dever é orar uns pelos outros. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Oração individual de ninguém é capaz de converter ninguém. Porque a pessoa, de uma forma ou de outra, ela precisa ouvir da palavra de Deus. Ela precisa de alguém que fale, ou que seja alguém que entregue um folheto, que ela leia, que ela entenda, mas ela precisa ter um contato com a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós somos agentes responsáveis por pregar a palavra de Deus. E você, talvez que ainda não encontrou com Jesus, você precisa se atentar a ela, porque é a palavra de Deus que fala ao nosso coração. E nós, como bons servos de Cristo, nós precisamos cuidar. Eu lembro de uma pregação de alguém que disse que, lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, né? Eu achei muito fantástico a aplicação dele. E disse que o semeador lança a semente. Umas caem no meio das rochas, outras caem no meio dos espinhos, outras caem à beira do caminho e outras caem sobre a terra fértil, né? Na boa terra. E eu gostei da aplicação. Depois ele disse assim, nós, como crentes, servos em Jesus Cristo, nós como semeadores do reino, nós não temos o direito de escolher onde nós vamos colocar a semente. Sabia disso? Eu vou pregar só para os meus amigos. Eu vou pregar só para a minha família. Eu vou pregar só para aquele grupo. Meu vizinho, que o diabo o carregue. Quero nem saber, ainda mais que ele varra o cisco lá para a porta de casa. Né? Joga tudo lá. Mas quando eu saio lá, que eu vou varrer, dá vontade de empurrar dobrado para ele. Né? Que os gatos ali de perto da casa do vizinho, que passa para o meu quintal. Teve gato que já subiu até nas minhas panelas. Que vizinho é esse? Né? Quero mais é que o diabo carregue. Não tem paciência mais. Né? Você pensa que tem pessoas e tem crentes que não faz isso? Tinha um vizinho lá em casa, meu irmão não tinha se convertido, tá bom, gente? Ele era incrédulo ainda. E tinha uma discussão, eles viviam falando coisas com minha mãe e tal, e às vezes eu saía de casa para não entrar em tumulto. Eu odiava aquilo. Para não ser ignorante, eu saía de casa e tal, e falava para a mãe não dar conversa. Mas meu irmão, ele tomava umas duas e chegava lá em casa, e ele falava assim, esse cara, ele não sabe com o que ele está mexendo. Eu estava lá do quarto, eu ficava ouvindo. Ele falava assim, pegar meu revólver, vou entrar aí e matar os dois, que era o casal, né? Vou dar um tiro na testa dele e dela, para ele ver com quem que ele está mexendo. Deixa ele, não fala nada não. E eu lá do quarto. Ai, meu Deus do céu, vai atirar com o quê, meu Deus? Né? O cara não tem nem uma chumbeira velha, né? Nem um trambuco, vai atirar com o quê? E desconfiado. Mas um dia eu mexendo no quarto dele, abri uma gaveta, não é que tinha? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o homem não estava brincando, não. Não conheço nada de arma, mas peguei para ter certeza que o trem era pesado. Né? Acredito que o 38 é mais pesado, mas era um 22 que estava bonito. Assim, pesado. Eu falei, moço, o cara não estava brincando, não. Preciso tomar mais cuidado com isso daí, né? Depois de um tempo, aquela família mudou para lá. Foi livramento de Deus, né? Que agora acabou o problema. Mas
muitas vezes a gente quer desejar o mal para o outro, né? A gente fala, eu não vou pregar. Então, muitas vezes quando a gente fala isso, a gente não está sendo um semeador do reino de Deus. Porque o semeador, ele sai a semear. Então eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que pegar o evangelho, eu tenho que pegar o plano de salvação, o projeto de salvação e lançar sobre todas as pessoas. Eu tenho que pregar para todas as pessoas, independente quem seja, porque eu sei e eu preciso entender que nem sempre as pessoas vão ouvir e se converter, mas eu acredito que alguma das nossas pregações, da nossa palavra, ela vai cair no meio dos espinhos, pode ser que vai sufocar. Nós vamos entender que algumas vezes vai cair no meio das pedras também, não vai sair dali. Muitas vezes ela vai cair à beira do caminho. As aves vão vir, o inimigo das nossas almas vai tirar e levar, mas nós precisamos crer e acreditar de todo o nosso coração que, ainda assim, a semente ela pode cair em boa terra. Porque nós precisamos tão somente lançar a semente. E a semente, quando ela é lançada e cai em boa terra, ela vai produzir a 100 por 1. Ela vai crescer, ela vai germinar, vai dar fruto. Depois você vai ver, poxa, eu falei para aquela pessoa, eu nem imaginava que aquela pessoa ia entregar a vida para Jesus. Sabe por que acontece isso? Porque existe uma incredulidade no nosso coração, existe um egoísmo, nós queremos escolher pessoas e nós precisamos tirar isso da nossa mente e acreditar que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todas as pessoas, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo, né? Ele não amou só eu. Quando ele fala mundo, está falando do cosmos, né? Pessoas, não é só o cosme, né? Cosme ali, mas cosmos, né? Mundo. As pessoas, todas as pessoas, inclusive o cosme, né? Mas Deus amou todas as pessoas e o plano, o projeto de salvação de Deus é para que todos chegassem ao arrependimento. Então esteja atento à palavra de Deus e escute a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a nossa oração é boa, mas ela não é capaz de salvar. Eu preciso pregar o Evangelho. É necessário ouvir a mensagem de Deus para uma conversão genuína. Não podemos escolher um campo e dizer que só pregaremos se for nele. Não podemos dizer, eu não posso dizer, gente, eu estou indo embora e vou pregar lá em Batinga, lá na Bahia, e vai ser lá, Deus me chamou só para pregar lá. Não. Eu não preciso escolher. Eu não preciso determinar nada. Quem dirige os nossos passos e quem coloca em nosso coração é Deus o propósito, mas aonde eu passar, onde eu estiver, eu tenho que ser luz. Eu preciso ser sal da terra e luz do mundo, porque as pessoas estão olhando para nós e elas esperam refletir alguma coisa que seja de Jesus. E muitas vezes nós não demonstramos isso porque nós queremos dizer, aquilo ali não vale a pena. Sabe aquele bêbado que eu vi na minha rua? Não vou investir porque para mim aquele lá está perdido. Sabe aquele mendigo que passou na porta da sua casa? Já cansei de olhar para ele, de dar um pacote de bolacha, de dar uma moeda, de dar um centavo. E eu não acredito, mas você sabia que Deus pode transformar? Deus não determinou classe de pessoas. Deus nunca disse para a gente pregar tão somente para os pobres, tão somente para os ricos, tão somente para a classe inferior ou que seja superior, mas Deus nos deixou a palavra e falou, a mensagem está com vocês, tão somente pregue o Evangelho. É um desafio para as nossas vidas. É um desafio, porque nós precisamos ser semeadores do reino. Nós precisamos lançar a semente, nós precisamos acreditar que a semente ela pode cair em boa terra. E ela pode produzir frutos capazes de mudar completamente uma geração. Sabe, o que eu não pude fazer hoje, talvez alguém que você ganhar para Jesus vai fazer muito mais. E nós precisamos investir nas pessoas, investir em almas, acreditar nelas. Certo? Um homem chegou para um pregador famoso, né, e disse, qual é o segredo do seu sucesso em ganhar tantas pessoas para Jesus? Que, embora esse senhor era bem mais velho do que aquele pregador, ele disse, olha, eu prego há muito tempo e eu só consegui uma alma até hoje para Jesus. Qual é o seu sucesso? O que você faz? Qual é o segredo disso aí? Porque minha vida está frustrada. Eu não sei mais o que eu faço porque eu já estou desmotivado. Aquele pregador olhou para ele e disse,
qual era essa alma? Quem é essa vida que você ganhou? Ele disse, olha, foi há mais de 20 anos, numa igrejinha, preguei, um único menino apareceu lá. E naquela manhã, ele se ajoelhou e entregou sua vida para o Senhor. Aquele pregador olhou para ele e falou assim, eu lembro disso, porque aquele menino era eu. Foi eu que passei visitando aquela igreja, e eu lembro, inclusive, do Senhor, que pregou para mim, por isso que hoje estou aqui ganhando vida para Jesus. Então não menospreze quem você é, não duvide do seu potencial, não duvide de quem Deus pode fazer de você, o que Deus pode te tornar, porque Deus pode fazer de você alguém para ganhar e influenciar muitas pessoas. Basta uma atitude nossa dizer, Deus, eu estou aqui. É para limpar a igreja, estou colado, estou junto e misturado, acabou, né? Vamos carregar a bronca? Vamos lá, gente, eu quero servir. Deus nunca chamou pessoas desocupadas para o seu trabalho, né? Jesus passa à beira do mar, está lá um bando de homens, né? Não estava ali simplesmente gastando, não estava curtindo uma praia, não, eram pescadores. Virava a noite no mar pescando, e Jesus olha para ele e fala assim, ó, deixe suas redes, me siga que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pessoas ocupadas, né? Coletores de impostos, pessoas que estavam lá menosprezadas pela sociedade, como foi pregado aqui um tempo atrás, por outro baiano também, estava lá aquele dia, né? Mateus ou Levi, e Deus, ainda assim, hoje Deus está chamando pessoas, mas Deus não quer desocupados, porque o trabalho de Deus exige esforço, garra, determinação, vontade, e nós precisamos acreditar nisso. E nós precisamos crer que Deus pode transformar as nossas vidas. Então, escute a palavra do Senhor. Ela está pertinho de você, do seu coração. Não deixe passar despercebido. Queria encerrar com um último ponto. O terceiro passo para a gente entender sobre a salvação é crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor da sua vida. Lembra que eu falei que a palavra está pertinho da nossa boca e pertinho do nosso coração? Juntinho do nosso coração? Porque é aqui que está o segredo. A Bíblia vai dizer assim, se o seu coração creres, né, de todo o coração, se crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Eu entendi quando eu estava lendo esse versículo, acredita? Ninguém nunca tinha me contado sobre isso, tão simples. Por isso que eu estou falando que isso é coisa que a gente complica. Entendi esse versículo bem depois que eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava preparando. Com o coração se crê, com a boca se confessa. O que é isso? A conversão, ela começa daqui. Mas a conversão que começa no nosso coração é eu e Deus. Então, primeiramente, eu me converto ao Senhor no meu coração. É pessoal. É eu e Deus. Mas sabe, aí entra um processo também maravilhoso, que a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio, o coração. Agora, imagina que coisa fantástica e maravilhosa. Com certeza, muitos já passaram por essa experiência. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, se eu entendi quem é Jesus, se eu recebi Ele no meu coração, se o meu coração está cheio aqui, está pulsando, o que é que eu preciso fazer? Gente, eu preciso confessar, eu preciso falar, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Aí eu não me dou conta. Aí por isso que uma vez ou outra um maluco por Jesus levanta e fala, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, porque aqui tem uma coisa estranha aqui dentro do meu coração que está batendo, está pulsando. Eu não dou conta, sabe? Eu já contei isso mais de 300 vezes, vou falar de novo. Na minha igreja, quando eu entendi a palavra que ela veio no meu coração, eu estava lá no banco atrás, no início do culto que eu sentei e começou o louvor, eu falei, que hora que esse louvor não termina? Eu não quero saber de louvor não, eu quero ir lá na frente. Porque meu coração já estava assim, pulsando. Se eu não fosse lá, eu ia morrer ali entalado com aquilo. Porque eu queria falar para as pessoas, eu recebo.
Eu recebo Jesus porque o meu coração estava cheio da palavra de Deus. Eu tinha entendido completamente, eu não me dava conta. E o pastor enrolando, e depois o pastor fala, vai ter a ceia. Eu falei, meu Deus, que demora é essa, Senhor? Se ele não falar, eu vou falar. E ele vai perguntar, o que é que você veio fazer aqui? Eu vou falar, eu quero Jesus. Né? Se ele não fazer o apelo, eu vou lá de todo jeito. De qualquer forma, ele está lascado, porque eu quero falar. Lascado é o sentido para falar assim, ele está mais ou menos enrolado, tá bom? Vocês não pensar aí que seja outra coisa. Mas eu já estava ali falando, eu vou lá, né? E antes, gente, parece que quando eu tirei o pé assim do chão para levantar, parece que eu joguei mais ou menos uns 200 quilos de cimento para o lado. Parece que tinha um peso, segurando uma opressão tão forte. E eu tremia e suava, né? Só não chorei assim, naquele instante. Depois que eu fui lá na frente, eu chorei. Mas naquele instante eu não chorei, me falei, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu entendi que Ele pode salvar a minha vida. O meu coração está cheio, eu quero confessar. Aí então o que entra? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Que coisa maravilhosa. É você poder dizer para o mundo, para as pessoas, eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Não tem coisa mais preciosa do que isso, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos coloca no nosso lugar, né? No lugar que a gente merece estar, que é lá embaixo, né? Saber quem nós somos, o trapo de imundícia que nós somos, né? Fui pregar no Bom Pastor domingo passado, e não sei, no meio da pregação falei sobre isso, né? Nós somos um lixo, humanamente falando. Eu não sei ainda, não consigo imaginar como que tem pessoas que se pensam ser alguma coisa. Talvez você acha que é alguma coisa, eu falei bem assim, talvez se você acha que você é alguma coisa diferente dos outros, vai lá no cemitério e senta um pouquinho e começa a olhar. Para tudo que está ali na sua frente, você vai enxergar quem de fato você é. Então a palavra está no nosso coração e nós precisamos confessar. Você é corajoso por estar aqui nessa noite. Porque talvez nessa noite aqui, das duas coisas, você pode tomar uma decisão muito séria de sair daqui e dizer, eu recebi a graça de Deus na minha vida. Ou você pode sair daqui com o seu coração talvez cheio da palavra de Deus e ainda conseguir chegar na sua casa. Mas o desejo do nosso coração é cuidar de você como igreja. Então, uma vez que você crê no seu coração, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqui nessa igreja, você vai receber todo o cuidado que uma pessoa precisa. Eu estou falando porque eu sei. Estou falando porque eu conheço, né, gente? Não é isso? Viu aí? Então não sai daqui com essa dúvida. Talvez, se você sair daqui, não conheça outras igrejas que tanto assim, mas talvez lá você não vai ter o tanto amor que você vai encontrar aqui. Porque o que me faz voltar aqui nessa igreja é o amor que eu sinto de vocês, uns pelos outros. Então isso que me faz voltar aqui, porque eu sei que é uma igreja que ama, uma igreja que está junto, né? Uma igreja que abraça, que acolhe. Então, não perde essa oportunidade, não. Seu coração está cheio, confessa diante das pessoas, para que as pessoas vejam que você agora vai fazer parte dessa família maravilhosa. Talvez você veja aqui nessa noite e fale, poxa, eu fui lá só para um culto, né? Mas você nem sabia que Jesus queria te encontrar nessa noite. Talvez Jesus te trouxe aqui porque Ele queria te dar uma rasteira e te abraçar nessa noite. Porque Jesus faz isso. Ele nos abraça, Ele nos envolve. E o amor de Jesus, quando Ele derrama sobre as nossas vidas, não tem como fugir ou soltar, desprender desse amor. Então eu queria te desafiar nessa noite. Talvez você veja aqui nessa noite sem expectativa. Talvez você saiu de sua casa amargurado com alguma coisa,
com uma pessoa, com seu pai, com sua mãe, saiu de lá brigado e falava, não tem nada para fazer, vou ali na igreja. Você nem sabia, né? Você nem sabia que Jesus ia estar aqui te esperando. E quem sabe nessa noite, Jesus quer te dar uma esperança de vida. Jesus quer transformar a sua vida. Quem sabe a sua história de um passado triste, amargurado, sofrido, de luta, de dificuldade, né, de caminhos errantes. Quem sabe a sua história vai acabar hoje. E Deus deseja escrever uma nova história na sua vida. Não estou aqui prometendo um evangelho onde você não vai passar dificuldade, onde você não vai ter luta. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário. Queria dizer para você que se você tomar um passo de fé, com certeza você vai enfrentar muitas dificuldades. Só que existe uma diferença. Com as dificuldades que você enfrentar, Jesus vai estar do seu lado. E com Jesus as coisas se tornam tão simples e fáceis, porque nós vemos o cuidado e abraço dele o tempo todo sobre as nossas vidas. Então eu te convido nesse instante a orar comigo. Queria aproveitar essa oportunidade também. Queria convidar o louvor. E queria fazer esse desafio para você. Talvez no seu coração você está assim como eu estava naquele dia. Pulsando. Acelerado, porque eu queria entregar a minha vida para Jesus. E nessa noite você tem a oportunidade de fazer isso. Queria convidar todos os irmãos da igreja para a gente orar. Se você trouxe alguém, ore. Trouxe algum visitante, ore por ele. Peça para que Deus, através do teu Espírito Santo, possa falar ao seu coração e que essa pessoa tenha esse desejo de ter um encontro com Jesus nessa noite. Então eu queria te propor isso. Se você tem esse desejo no seu coração, se você porventura quer dizer assim, eu entendi em meu coração, e agora eu preciso confessar com minha boca que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Você pode fazer isso nessa noite. Dê um sinal com sua mão. Nós vamos orar por você como igreja. Se você quer receber Jesus como Senhor, Salvador, dê um sinal com sua mão. Ninguém vai ficar te olhando e falando, imaginando quem era você, quem é você. Nós vamos orar. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, esse passo de fé, quer encontrar com Jesus? Tem alguém que quer? Tem um corajoso aqui nessa noite? Alguém quer tomar essa decisão? Dizer, Deus, entra no meu coração, na minha vida. Amém. Mais alguém nessa noite? Já vi uma pessoa corajosa ali que tomou essa decisão. Mas com certeza ele quer ter mais gente do seu lado aqui para testemunhar. É uma oportunidade, você não vai vir sozinho. Já tem alguém aqui que tomou esse passo de fé. E tem mais alguém nessa noite que também quer receber Jesus como Senhor. O sacrifício foi pago. Amém. Mais alguém nessa noite? 2 pessoas. Tem mais alguém corajoso nessa noite que quer ter um encontro com Jesus pessoal? Quer entregar a sua vida? 2 pessoas. Mais alguém? Quer dizer, Jesus, eu quero a vida com o Senhor. A vida com o Senhor é bem melhor. Talvez seja a sua última oportunidade. Espero que não, mas ninguém sabe o que pode acontecer depois que a gente sair daqui. Quem sabe é uma oportunidade que Deus está te dando. Mais alguém nessa noite quer dizer, Jesus, entra no meu coração, eu recebo o Senhor. Eu aceito o Senhor na minha vida. Mais alguém? Tem alguém nessa noite? Mais um corajoso? Amém. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? Os céus estão em festa por sua causa. Tem mais alguém que quer trazer essa alegria para nós como igreja, para Cristo? Amém. Tem mais alguém? Já vi 4 pessoas fazendo isso. Tem mais alguém que deseja tomar essa decisão? Eu sei que tem mais alguém aqui, eu não sei porquê, mas alguma coisa no meu coração está dizendo que eu devo insistir mais um pouquinho, que tem alguém.
Tem alguém que precisa reconciliar com Jesus. Tem alguém que sua vida está embaraçada. E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Queria dizer para você, não perca essa oportunidade. Mais alguém nessa noite? Alguém quer tomar essa decisão? Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Alguém nessa noite? Não tenha vergonha. A Bíblia fala que se nós envergonharmos Jesus aqui, Ele vai se envergonhar também no reino dos céus. Mas quando nós entregamos as nossas vidas, vai ter alegria no céu. Vai ter festa com um pecador que se arrepende. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? E eu queria nesse instante, já que você tomou essa decisão no seu coração, confessou, eu queria que você viesse aqui, para que as pessoas vejam que você tomou essa decisão e que venham caminhar com você. Alguém nessa noite? Todos vocês que tomaram essa decisão, gostaria que viesse aqui. Tem um jovem lá atrás, vem com ele, Felipe. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Ainda há tempo. Se você quiser se ajuntar aqui, pode vir. Jesus quer te encontrar nessa noite. Pode vir aqui se você tiver vontade. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pode vir aqui, sai do seu lugar. Se você também é dessa igreja, sente vontade de vir aqui orar, pode levantar e vir aqui. Vem aqui abraçar essas pessoas. Pessoas se converteram, gente. Vem aqui. Você que é da igreja. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me Gostaria que você se colocasse em pé. Você pode estender sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque, ó Deus, a tua palavra diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Ó Deus, e nós nos alegramos como igreja porque nós pertencemos ao teu reino. Ó Deus, e nessa noite, ó Deus, há pessoas se arrependendo aqui, há pessoas dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, se entregando ao Senhor, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, te dar toda a honra, Pai, toda a glória, porque o Senhor é merecedor disso, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor, Deus, nessa noite receba a glória que é devida ao teu nome, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar e dizer, ó Deus, que mais uma vez, que as portas do inferno não prevaleceram contra a tua igreja. Jesus, eis a tua igreja brada vitória. Eu me rendo aleluia. aos pés. Glória ao teu nome, Pai. Do que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus aleluia, Senhor.
eu me rendo. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a vitória do Teu nome, Pai. Do que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, te encontro, refúgio. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Porque nós oramos como igreja, nós insistimos, nós acreditamos que o Senhor pode salvar, Pai. Obrigado, Senhor, porque a festa nessa noite é do Senhor. O convidado aqui é o Senhor. A glória é sua, Pai. O nome exaltado é o do Senhor. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de te servir. Abençoa essas vidas, Pai. Cuida de cada um deles. E que nós possamos, ó Deus, como igreja, amar essas pessoas e adorar o Seu nome, Senhor. Se você pode agora adorar a Deus com a salva de palmas, porque Ele merece. Alô. Ei. Você pode tomar o seu lugar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena investir em pessoas. Com certeza Deus pode fazer muito mais através de nós como igreja.